E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta. Então, se o seu desejo é saber analisar o gráfico, saber exatamente como operar um suporte, uma resistência, entender uma tendência para você poder aplicar um padrão de vela de forma correta, você está no lugar certo. Aqui no canal do YouTube vou deixar várias dicas para você, para que você desenvolva isso no seu dia a dia, para que as escamas dos seus olhos caem e você saiba de uma vez por todas como analisar um gráfico. Seja muito bem-vindo ao canal. Tá lá, pessoal. Primeira entradinha aqui. Você vai chegando, vai deixando um like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações, para que você não perca nada do que eu ensino aqui. Primeira entradinha aqui, Euro USD, região de fundo, eu tenho aqui região de resistência. Preço chega em suporte, preço tem resistência. Vou escrever certinho aqui para não ficar errado. Preço chega no gráfico, deixa padrão de vela, deixa volume, deixa o que nós chamamos de uma ação do preço própria para eu fazer uma entrada. Simples, objetivo, o que diz a cartilha e a regra de que devemos fazer numa operação. Tranquilo? Entendendo toda a movimentação do gráfico, entendendo toda a dinâmica do movimento. Simples, né, pessoal? Simples. Quanto a isso, não tem erro nenhum. E você que está chegando agora, que é novo no canal, eu deixo também aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar. Este e-book eu falo dos 16 padrões de velas que todo trader deve saber. São 16 padrões que eu ensino durante 36 páginas aqui de estudos. Você pode baixar de forma gratuita aí para você estudar. Aí você me pergunta, como é que eu faço para baixar? Simples, você vem aqui no meu canal do YouTube, você vem na descrição do meu canal, links do meu canal. Abaixo de cada videoaula também você vai encontrar esses links. Então você encontra aqui o canal do Telegram para você fazer o download do e-book. Você encontra meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida sobre o treinamento. Você encontra meu Instagram para seguir e também o link de acesso ao treinamento. Treinamento este onde você tem acesso único e exclusivo à área do aluno, tem suporte diretamente comigo, tem acesso vitalício com login e senha únicos, para que você, no seu tempo, da sua forma, você consiga avançar em conhecimento. E o maior detalhe, tendo o professor Cadu como seu professor tutor, tirando todas as suas dúvidas que sejam necessárias para você conquistar a tão sonhada consistência, tá bom? Voltando aqui então ao gráfico, deixa eu só abrir aqui o canal do Telegram para você ver. Então quando você chegar aqui e acessar o canal do Telegram, você tem aqui mensagem fixada, clica em mensagem fixada. Existem dois links, você escolhe um dos dois links para fazer download, tá bom? Aqui dentro do canal do Telegram você vai ver resultados de alunos e também as aulas que eu subo todos os dias aqui para o YouTube. Então você vê aqui o Aurélio operando de madrugada, uma entradinha só, meta batida. Aqui você vê o William batendo meta, pediu saque, 600 e poucos reais, olha que sequência linda. Meus parabéns, William. Aqui o Demir, fazendo 2-1, 2-0, batendo meta. Meus parabéns aí, Demir. André, uma entradinha só, a meta tá batida, perfeito. Aqui o Eric, ele fez várias entradas, positivaço em todas. Meus parabéns, Eric, cada dia melhor dominando os gráficos. Marcelo aqui, batendo meta também, 3 entradinhas perfeitas. Aqui carregando o Pedro, batendo meta. O Pedro utiliza aqui a ferramenta Hunter. Você que quer acessar, fazer a aquisição da ferramenta Hunter,
Lá no módulo 13 eu explico como ela funciona. Qualquer dúvida sobre aquisição, é só entrar em contato comigo via WhatsApp, tá bom? Lá no módulo 13, tá lá o indicador Hunter, né, que é a ferramenta Hunter. Lá eu ensino certinho como que ela funciona. Talvez seja de grande valia para você que precisa de uma ferramenta dessa. Na aula que eu subi ontem, aqui os alunos que continuam, né, batendo meta, ó, Murilo 8-1, fazendo suas entradas, tranquilo. O Helder aqui, ó, batendo meta, R$648 de lucro. Aqui o Daniel no Forex, ó, fez $500 aqui, ó, num movimento só, né, Daniel? Meus parabéns. O William aqui também, ó, batendo meta. César aqui batendo meta numa entradinha só. Gilson. Ontem o gráfico estava bem volátil, muita gente fazendo uma entrada só, batendo a meta e tchau mercado. Perfeito, pessoal, perfeito. Ó, o Iremar e assim por diante, tá? Então você pode entrar aí, acompanhar os alunos para não ficar de fora do que está acontecendo no mercado. Vamos ver aqui o Euro USD. Então você entra lá, baixa o seu e-book, acompanha os alunos, acompanha as aulas, caso você queira ali estar acompanhando o que acontece aqui no canal do YouTube. É muito gratificante ter você ali acompanhando a dinâmica do que nós estudamos aqui no dia a dia. Se este candle aqui, pessoal, ele fechar, agora ele está bem de baixa, né? Eu gostaria que ele fechasse um candle, teria que ser um candle, agora aqui não dá, deixa eu dar uma olhada, porque tem um pavio muito gigante ali, ó. Tem um pavio muito gigante, tá vendo? Então aqui, ó, a região pode vir até aqui. A região pode vir até aqui. Se ele viesse e fechasse abaixo deste candle aqui, ó, aí pensaria numa entrada. Poderia ter vindo com ele até aqui. Mas não deu a possibilidade de entrada aqui. Então, fico aguardando o movimento, tá bom? Então o Euro USD nada de interessante agora, né? Fizemos aquela primeira entrada na correção do movimento. Deixa eu ver se tem um outro ativo interessante, Euro USD. Euro JPY, vamos dar uma olhada. Muitos gráficos já ainda em OTC, né? Porque o mercado está abrindo agora neste exato momento. O gráfico está começando a querer se movimentar. Aqui, ó, tem uma oportunidade. Quando eu ia falar da oportunidade, o gráfico já fez o movimento. Nessa regiãozinha aqui, ó, ele tem uma oportunidade. Nós vamos ver, ele pode fazer ainda um enforcado, um outro gráfico, porque ele está com muito pavio. Ele ainda pode buscar a região de cima aqui, ó, ao invés do fechamento. Vai depender de como ele vai fechar aqui. Se ele vai fechar abaixo do fechamento deste candle aqui, ou acima, tá? É uma região, é um movimento que acontece direto no gráfico e muitas pessoas acabam perdendo porque ficam indecisos. Eu não sei se o gráfico está subindo, não sei se o gráfico está descendo, o que está acontecendo com esse gráfico, por que ele não fez movimento. Aqui, ó, se você analisar, ele está em 50% da região deste candle de 50%. Ó, agora sim, ó. Sobe um pouquinho, criança, sobe. Eu vou entrar mesmo assim, tá? Não era o que eu queria fazer, não era ali nessa região, ó. Eu queria pegar um pouco na região mais abaixo. Mas tá lá, tá vendo esse candle institucional aqui, pessoal? Tá vendo esse candle institucional aqui? Era ele que eu queria trabalhar ali, tá? Esse candle institucional aqui. Deixa eu fazer o movimento aqui, deixa eu só mudar a linha para você entender. O que eu gostaria é que ele pegasse ali o movimento e viesse até aqui embaixo. Não veio, ó, rompeu, fez movimentação. Será que ele não vai fechar? Euro JPY. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele não fizer o movimento que eu aguardo, que é o movimento de fechamento aqui, eu pego ele para cima então. Porque o pensamento aqui ainda era de queda, né? Só que o que está acontecendo? Ó, tá lateralizando, movimentando. Vamos aguardar. Vamos lá aguardar, tá bom? Vamos fazer o fechamento lá. Tá lá, pessoal. Tá lá.
Entrada linda, 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 linda. Conseguiu entender a minha entrada aqui? Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ó, eu nem vou traçar as linhas, ó, só para você entender. Eu vou deixar um pouquinho mais fraca a linha. Eu vou deixar um pouquinho mais forte e ao mesmo tempo fraco aqui para você entender. Olha só a minha análise. Vamos lá. Para você entender. Todas as vezes que eu tenho um candle institucional numa região, esse candle institucional ele tem uma força descomunal na região. Porque imagina só, eu não sei a quantidade de dinheiro que está trabalhando aqui nessa região. Eu não sei a quantidade de dinheiro que está se movimentando nessa região. Mas eu posso falar uma coisa para você. Um candle como este, gigante assim, são milhões de euros com ien japonês aqui se movimentando aqui nessa região. E por que eu digo isso? Porque os candles, eles exteriorizam a vontade dos operadores aqui no mercado. Então, se eu sei que tem um baita de um candle nessa região, eu sei que tem muito dinheiro nessa região. Logo, se eu vejo que o gráfico está num movimento de queda, numa movimentação de queda, eu preciso ter uma região de entrada. Pois bem, olha só, eu tenho aqui, ó, se eu pegar o movimento deste candle, eu tenho uma região de resistência, eu tenho uma região de suporte, perfeito? Ó, região de suporte e região de resistência, correto? E olha que eu vou ter aqui, olha aqui, ó, a região que nós temos aqui, ó. Eu tenho uma região, opa, deixa eu fazer o movimento certinho aqui, ó. Eu tenho uma região aqui, ó, de 50% do movimento. E por que eu tracei a FIBO aqui? Só para vocês entenderem. Então, essa região aqui, ó, que eu estou traçando, é uma região que nós chamamos na análise gráfica, quando nós estudamos oferta e demanda, é uma chamada região de equilíbrio, que tem 50% do movimento. Então, aqui eu vou ter a região de desconto, na região da demanda, e vou ter a região de prêmio, aonde? Na região de oferta. Então, prêmio, região de oferta, e vou ter aqui desconto na região de demanda. Ótimo, ótimo. Quando o preço chega nessa região, e o preço não tem força para romper máxima de candle anterior, e ele deixa uma força de correção na região, eu preciso que o candle faça uma movimentação técnica ali na região, que eu tenha a mesma possibilidade de movimentação para fazer a minha entrada. Então eu preciso que ele tenha uma força que jogue o preço para baixo e mostre para mim a possibilidade técnica de eu fazer um trade. O que você tem que entender é o seguinte, pessoal. Você não trabalha, por exemplo, tem muita gente que trabalha rompimentos, não é assim? Não tem muita gente que trabalha rompimentos? Então o que acontece? O que eu preciso ver ali no candle para fazer uma entrada de rompimento? O que eu preciso ver ali na região para fazer uma entrada de rompimento? Não é que eu vou fazer uma entrada de rompimento. Deixa eu tirar essas linhas aqui para você entender. Não é que eu vou fazer uma entrada de rompimento. Mas algo que eu preciso entender que eu preciso compreender é que existe uma movimentação técnica que eu preciso pelo menos romper a mínima ou a máxima de um candle anterior para eu poder fazer uma entrada. Tá? Isso é uma coisa simples. Então você tem que parar de cometer os mesmos erros de negociações que os iniciantes fazem. Então, por exemplo, por que aqui, ó, eu fiz uma entrada como essa, logo após esse martelo de baixo? Porque acontece um padrão de vela aqui, que eu ensino no treinamento, acontece um padrão de vela aqui, há o movimento do candle de força de baixa dentro de um contexto com volume e tem entrada. Agora, qual que é o erro
que vocês cometem de iniciantes no momento da negociação. E eu sempre falo, parem de cometer os mesmos erros de negociação que os iniciantes. Parem de cometer os mesmos erros de negociação que os iniciantes. Primeiro, é não ver contexto gráfico. Primeiro, é não entender para que lado está indo o gráfico. É não entender para que lado está indo a tendência. É não entender para que lado está indo a movimentação. E outra coisa é você entender sobre o fechamento e abertura de um candle. Então, quando eu venho aqui ó, em EURUSD, por que eu faço uma entrada de compra nessa região? Porque o preço trabalha num suporte, está travado numa região de suporte, eu espero entrar um padrão de vela confirmando a minha entrada para eu fazer o meu trade. Correto? Correto. Eu tenho que esperar um padrão na região para eu fazer o meu trade. Olha só. Preço chega, faz aquele padrão que eu comentei agora há pouco que aconteceu em EURUJPY, padrão de vela. Entra a força de baixa, pô, quem entrou para a próxima vela deu certo. Fechamento novamente, padrão novamente, o mesmo padrão que aconteceu em EURUJPY. Preço fechou na região, entrou força de baixa, entrei vendido, pô, deu certo. Preço fecha em região, já sei o que está acontecendo com o texto, padrão de vela acontecendo na região. Entro vendido, pô, deu certo. Preço fecha na região, entendo o que está acontecendo no contexto. Candle fecha abaixo de 50% da metade do candle, força, pô, entrada certeira. Olha, só aqui, pessoal, ó, só aqui, 1, 2, 3, 4 entradas perfeitas. Ah, Cadu, e depois desse candle de força aqui, você não entraria? Não, porque aqui já não tem região de entrada de tendência. A tendência de baixa começou aqui, ó. Aqui ela chegou ao seu final. Ah, mas com candle de força? Sim, exatamente com candle de força. Exatamente com candle de força. O preço chega, fecha na região. Rompe máxima de região, ó. O caminho está aberto, ó. Tem vácuo. Tem vácuo livre até o preço chegar nessa região ou chegar nessa região. Por que naquela região? Porque aqui eu tenho uma região de 50% do movimento em relação a uma região de 100% do movimento em relação a uma região de 100% do movimento. Quando chega nessa região que entrou com esse martelo gigantesco e esse volume gigantesco, pessoal, eis aqui um movimento de muita grana. É como se fosse um institucional ali na região dizendo assim, olha, quem manda aqui sou eu. É muito difícil haver um rompimento ali naquela região. Uma, pelo contexto do gráfico que eu estou vendo. 2, pelo jeito que o preço chega na região fazendo uma absorção. Eric, se você está assistindo, ó, a absorção, tá? Isso é absorção. A absorção com padrão de vela de correção. Pô, entradinha de compra. Não tem erro. Contexto funcionando, regiões funcionando, tendência funcionando, padrão de vela funcionando, volume funcionando, tudo encaixou. Tudo encaixou. Tudo encaixou. Aconteceu o exaustão. Eu tô com um problema no microfone aqui, pessoal, caindo aqui. Se tiver algum barulho aí, você me perdoa, tá? Então, entendeu? Entradinha em correção. Então, pare de cometer os mesmos erros de negociação que os iniciantes cometem. Ah, Cadu, mas eu sou iniciante, eu não sei enxergar do jeito que você está enxergando. Então, o que você precisa fazer? Precisa estudar. Vem pro treinamento, vem aprender, vem saber como é que faz detalhe por detalhe. Aqui eu estou pincelando algumas coisas para você. Preço, olha só, preço continua fazendo movimento e o preço continua seguindo o movimento dele, ó. Por que eu disse para vocês aqui que aqui é uma correção? Porque é uma correção, porque a tendência está de baixa, tá bom? É uma correção, o preço segue o seu movimento. Como aqui, ó, depois eu vim em EURUJPY, aqui já não é uma correção. Olha só que coisa linda, aqui eu já estou continuando o quê? O movimento de tendência. Perfeito? Entendeu o que é a diferença de uma correção de movimentação e o que é uma entrada na tendência? Só que aqui, ó, eu tenho um candle institucional.
Preço fecha em 50% do candle. Então eu tenho 100% do movimento, 100% do movimento, 50% do movimento. Tem região de demanda, tem região de oferta, resistência, suporte, região de desconto, região de prêmio, 50% do movimento. Ele pode travar na região de 50% desse candle? Pode. Por quê? Para continuar a tendência de baixo. Ele pode vir na máxima do candle aqui? Pode. Só que aqui, ó, chegou, padrão de vela travou em região, entra a força de baixa, pô, entrada perfeita. No fechamento aqui, ó, se eu quisesse ter entrado aqui, ó, no fechamento do candle de força aqui também, ó, entrada para a próxima vela já, pô, também teria dado bom. Aqui continuidade não daria, porque ele não cortou abaixo de 50% do movimento da vela ali. Então, ó, presta atenção num detalhezinho aqui, uma chave de ouro que vocês... Ah, meu Deus do céu, vocês cometem esse erro todos os dias, é o erro de iniciante, pessoal. É o erro de iniciante, isso aqui é uma tendência. Isso aqui é um movimento de tendência, isso aqui é um movimento de correção. Isso aqui é um movimento de tendência. Quando que eu vou continuar uma tendência? Vamos supor, preço está chegando numa região. Deixa eu fazer o movimento certo aqui. Preço está chegando numa região, está fazendo movimentação. Pô, não vai ficar mais naquela região, preço corrige movimento e mostra para mim uma possibilidade de correção. Nasceu uma vela de baixa, parou uma vela de baixa. Como que eu sei que eu vou continuar esse movimento? Está a favor da tendência? Tem movimento a favor da tendência? Perfeito. É um martelo invertido? Não. É um martelo tradicional? É. É um martelo invertido? É. Tanto faz. Está a favor da tendência? Tem movimentação? O pavio é gigante? O pavio rompeu mínima do candle anterior? Está mostrando força de queda? Você pode muito bem continuar o movimento quando você está a favor da tendência, a favor do contexto. Não, não é a favor da tendência. Se você tentar vender aqui, você vai tomar um loss, mas bem bonito, aquele loss de cinema, aquele loss que você entra e vai reverter perfeitamente, porque você está fora de contexto. Estando fora de contexto, não tem o que fazer. Ah, Cadu, mas qual seria a segurança então do movimento? A segurança do movimento seria você esperar então uma confirmação de padrão de vela. O que seria a confirmação do padrão de vela? Uma vela que equivaleria à mesma força do candle anterior, ou uma vela que rompesse a mínima do candle anterior. Então, ou ele tem que ter a força, ou ele tem que ter a força equivalente, ou ele tem que romper a força do candle anterior. Ah, Cadu, mas esse movimento aqui, eu tenho que estar sempre a favor do contexto? Óbvio, sempre a favor do contexto. Mas e se eu estiver contra o contexto? Se você entrar no fechamento aqui do movimento, perfeito, dá muito bom. Mas se você quiser entrar depois de um famoso engolfo de baixa em um contexto de alta, você vai tomar um sonoro loss bem tomado aqui. Então, são pequenos detalhes que você, por ser um iniciante, não sabe. Por você estar começando agora, não sabe. Por quê? Porque você tem que estudar sobre o contexto gráfico, a causa do movimento, a ação do preço. Nas regiões de suporte e resistência, encaixando tendência com padrão de vela e volume. Na ação do preço ali, você comete os mesmos erros de negociação que os iniciantes, ou seja, abertura e fechamento de candle, não ver gaps de abertura e fechamento de candles, não entender abertura e fechamento de candles, não compreender abertura e fechamento de máxima e mínima de candles, são questões, pessoal, que você precisa se aprofundar, que você precisa treinar, para você ter o discernimento se existe uma continuação de movimentação de vela aqui nessa região, dentro daquilo que o gráfico está fazendo. Então, tem duas possibilidades, todas as vezes que você vai fazer o trade aqui. É você entender para que lado está indo a tendência, se a tendência está de alta ou se a tendência está de baixa. Não adianta você chegar aqui e falar assim, é um padrão de vela de engolfo de baixa, ó. Vou seguir o padrão de engolfo de vela, você vai tomar um loss lindo. Porque se o engolfo é de baixa,
O engolfo tem que estar aqui num contexto de baixa, gente. Você vai trabalhar num contexto de alta, engolfo de alta. Padrão de engolfo tem que romper a máxima do candle anterior. Tem que ter aí um padrãozinho. Tem que romper a máxima aqui, ó, ou mínima, depende do movimento que você está, do candle anterior. São detalhezinhos que você vai trabalhar sabendo no gráfico. Ah, Cadu, mas o candle não fez o movimento. Ele só chegou aqui a 50% do movimento. É um padrão tal, é um padrão tal. Aí você tem que analisar contexto, analisar região, entender toda uma dinâmica do preço. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o que tem acontecido? Você, se é um iniciante, você continua fazendo erros de iniciantes. Então, pare de cometer os mesmos erros de negociação que os iniciantes fazem. Por isso que eu sempre falo sobre um diário de trading, sobre você estudar os seus erros, sobre você se aplicar aos seus erros. Mais vale você tomar um loss no dia e estudar ali aquele erro e entender o porquê você tomou o erro e corrigir, do que você ficar fazendo 10, 15 entradas no dia aí, tomando tinta uma atrás da outra, que carinhosamente eu chamo loss, sem saber o porquê e nunca corrigir. Enquanto você cometer os mesmos erros, você vai cometer os mesmos erros. A dinâmica da neurociência diz que quando você erra, olha só que interessante isso, ó. A neurociência hoje em dia diz que quando você erra e você corrige o seu erro, se você trabalhar essa correção durante 40 dias, o seu cérebro é capaz de entender a forma correta e não errar mais. Por isso que muitas pessoas vêm para o treinamento no começo, tem dificuldade em esquecer aquilo que aprendeu de errado, esses lixos que ensinam por aí, e começam a caminhar de uma forma correta, fazendo a forma correta, mas é necessário ele fazer um detox daquilo que ele aprendeu, para ele conseguir não cometer os mesmos erros de negociações de iniciantes, tá? Isso é normal, pessoal, quando a pessoa já estudou várias vezes ou estuda há vários anos e não sai do lugar. Por quê? Porque ela nunca fez esse trabalho de corrigir os seus erros. Então, quando você vem para o treinamento, você vai entender tudo o que você erra, o porquê você erra. Só que aí o que você tem que fazer? Você tem que praticar. Você tem que entender o que você errou e praticar. Aquele erro que você corrige e entende ele e briga com ele ali na correção, pelo menos no mínimo uns 40 dias, você vai ver que isso vai se transformar em um acerto. E olha que detalhe legal para você. Só para você ter uma ideia, 80% do que você erra no gráfico é sempre a mesma coisa. Isso não sou eu que diz, são as pesquisas técnicas que dizem. 80% dos erros são as mesmas coisas. Ou seja, isso significa que quando você aprende a analisar o gráfico e você entende o que você erra, de 80% de erro você vai para 80% de acerto. Então pare de cometer os mesmos erros de negociação que os iniciantes. Aprenda como operar um suporte e resistência, aprenda como operar uma tendência, aprenda como analisar o gráfico de velas, aprenda como interpretar o gráfico. Ah, Cadu, mas eu não sei, preciso aprender. Venha para o treinamento. O treinamento aí é um valor irrisório, inscrições abertas, 24 horas por dia aí para você fazer a sua inscrição. Compreendeu? Vá ser feliz. Venha ser feliz. Olha aqui novamente, ó, mesma movimentação, ó, preço fecha, padrãozinho de vela, rompe mínima de candle anterior, pô, entrada, pessoal. Qual a dificuldade nisso? É pena que eu perdi a oportunidade, né? Pena que eu perdi a oportunidade. Fico conversando aqui, fico ensinando, acabei perdendo a oportunidade. Então, pare de cometer os mesmos erros. Ah, Cadu, eu preciso aprender. Venha aprender, será muito bem-vindo. Eu terei o maior prazer de transmitir todo o meu conhecimento para você, porque eu acredito que as vidas são mudadas através do conhecimento. Você viu aí eu mostrando os alunos, os resultados dos alunos. Então eu acredito que a vida das pessoas, elas são mudadas através do conhecimento. É por isso que eu dou aula até hoje, pessoal. É por isso que eu gosto disso. É por isso que eu tenho prazer em ensinar, tá bom? Bom, eu estou vendo aqui o tempo, muito tempo, conversei muito, ensinei muito, né? Ó, uma entradinha em EURUSD,
e uma entradinha em Euro JPY. 2-0 tá bom por hoje, porque se eu for me alongar, a aula vai ficar muito longa, tá bom? Metinha batida aqui de 2-0, tá bom demais. Qual é a nossa frase hoje do fechamento da aula? Não cometa erros, tá? Então, se você chegou até o final, para eu saber que você está acompanhando, que você quer aprender realmente e me incentive a continuar trazendo conteúdo, na hora dos comentários escreva aí, não cometa erros, eu vou saber que você está chegando até o final. Eu vejo todos os comentários, pessoal, eu mesmo respondo cada um de vocês, tá bom? Não saia sem deixar o like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Quer vir para o treinamento? O link está abaixo aí, fixado nos comentários ou na descrição aí do canal. Quer fazer aquisição do indicador Hunter? É só entrar em contato comigo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!